Fala, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais uma Maratona da Aprovação. Estamos hoje falando dela, falando da Unesp. Vamos falar de pediatria? Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Joana Rezende, sou professora de pediatria aqui da Medway. Estou com a galera no extensivo, no curso prático, no intensivo, estou em todos os lugares, junto aí com o Luquinha, junto com o Dan, para a gente falar de pediatria, como é cobrado dentro de cada uma das instituições. Se você quiser um pouquinho mais de dicas de pediatria, você quer aproveitar, eu boto de uma maneira bem tranquilona, bem gostosinha, me segue lá no Instagram, @jodamedway. Se quiser conversar, bater um papo, tá aberto, tá? Pode ir lá no meu direct, não precisa ter vergonha, quer conversar, quer uma mentoria um pouco mais individualizada, quer entender melhor como estudar agora nessa reta final. Tô aí para vocês, por vocês e com vocês. Combinadíssimo? Pra gente falar um pouquinho de pediatria na Unesp. Galera, prova bonita, prova bem feita, prova formosa, que cobra algumas coisas aí que a Unesp gosta. O nível não é dos mais difíceis, é uma prova mais direta, é uma prova que gosta bastante ali do raciocínio clínico. Eu sou bem fã da prova da Unesp de uma maneira geral. Então hoje, se você está caindo aqui na Maratona da Aprovação pela primeira vez, não tem ideia do que é, você quer a Unesp, você não viu ainda a USP, a Unifesp, a USP Ribeirão, a Santa Casa, o IANSP, a gente já teve maratona semanal de cada uma delas, do como está funcionando a nossa maratona da aprovação. Toda semana, e a gente está encerrando por agora, então aproveita, vê os vídeos antigos. Toda semana, cada uma das grandes áreas veio aqui num dia para conversar com você sobre 3 dos assuntos mais prioritários dentro da instituição da semana, para você conseguir dominar e mandar super bem na sua prova. Então essa semana está rolando a Unesp, já teve Prev, Clínica, CIR, a gente já disponibilizou aí os vídeos, ou está disponibilizando os vídeos, dá uma olhada no nosso YouTube, mas já teve de várias outras instituições que, de certa maneira, são aí as nossas apostas, as nossas dicas. Se isso aqui é prevalente e tem caído ano após ano, é por isso que a gente está abordando aqui, eu quero que você domine esses assuntos dentro de cada uma dessas instituições. Como que funciona o modelo da nossa aula? 3 questõezinhas. A gente discute a questão, mas dentro da questão a gente abre espaço para entender melhor o que está sendo cobrado ali. E entra um pouquinho na parte mais teórica de cada um dos assuntos. Combinado? Maravilha? Não, se você não segue a gente, se você ainda não deu like nesse vídeo, o like até eu gostaria, seria maneiro para mim, assim, não é um problema tão grande, mas se você quiser deixar, pode deixar, ia me fazer feliz. Mas se inscrever no canal é quase que obrigatório, sabe por quê? Porque agora a gente está na Maratona da Aprovação. Daqui a pouquinho, quando começar a sair edital, quando começar a ter data das provas, a gente vai começar a fazer as apostas, as dicas, as lives pré-prova prática, as lives de correção. Então não, galinha, não perde isso, agora é cabeça completamente voltada para a prova. O nosso YouTube vai estar 100% voltado para a prova. Então se inscreve, me segue no Insta, segue a Medway no Instagram, porque a gente vai estar falando muito, respirando prova, para você mandar super bem ali quando chegar a hora H. Combinado? Então, primeiro assunto que eu quero conversar com vocês, primeiro ponto que você precisa dominar dentro da Unesp, eu estou te falando de período neonatal, eu estou te falando de doenças infecciosas. Quando eu falo de doenças infecciosas dentro do período neonatal, virtualmente eu estou falando de TORCH, ok? Ou STORCH, dependendo aí de como você gosta de chamar. E a primeira questãozinha que eu trouxe para vocês, a questão 19 da Unesp 2022, ela é uma questão bem direta ao ponto, não é uma questão tão difícil assim, mas é uma questão que cobra um conceito que eu quero fazer um diagnóstico diferencial aqui entre 2 TORCHs principais para você saber para a Unesp. O vírus mais relacionado com uma perda auditiva congênita é letra A, adenovírus, letra B, vírus sincicial respiratório, letra C, citomegalovírus e letra D, rubéola. Galera, diante disso tudo, você pode até já saber a resposta, mas eu quero pegar o gancho da nossa questão para a gente discutir o diagnóstico diferencial entre 2 TORCHs muito importantes. Se eu for pegar a TORCH mais importante, sífilis provavelmente entra como a principal. Mas dentro da Unesp, eu preciso que você domine outras 2, toxoplasmose e a resposta da nossa questão, citomegalovirose. E essas 2 fazem diagnóstico diferencial importante. Às vezes a gente tem aí que fazer o diagnóstico diferencial pelas calcificações, às vezes pelo quadro geral do nosso paciente. Para começar, quando a gente fala de toxoplasmose congênita, uma condição, infelizmente, ainda muito prevalente no nosso território nacional, que pode gerar uma criança com bastante sequela neurológica lá na frente, com sequela visual,
crianças que frequentemente evoluem aqui com algum tipo de acompanhamento neurocirúrgico, porque elas têm uma hidrocefalia importante. Esse paciente, geralmente, né, um pré-natal ali que não foi dos mais bem feitos de todos, ou então diagnosticou no meio do início da gestação, isso aqui preocupa a gente, então eu tenho que tomar todo um cuidado aqui com a toxicogênita, mas quando eu estou te falando do paciente que já tem o diagnóstico, que já teve aí a contaminação, que teve a exposição e infelizmente evoluiu com infecção, eu tenho que me lembrar de como esse paciente vai aparecer para mim. Se eu estou diante de um RN sintomático, o mais comum da prova colocar para mim, por mais que esses 3 critérios às vezes não apareçam juntos, eu tenho só 2, eu posso ter só 1, o mais comum da prova colocar é a tríade clássica, a famosa tríade de Sabin. Sabin foi um cara relevante na pediatria, né? Tem vacina com o nome dele, tem tríade de toxoplasmose, realmente um cara iluminado. A tríade clássica, ela vai consistir em acometimento ocular, então eu tenho uma corioretinite infecciosa, e acometimento neurológico, falando aí de sistema nervoso central, saindo da parte da retina, que também é sistema nervoso central, mas falando olho e vamos pensar assim, realmente, né, o que está dentro da cachola. Eu estou te falando de hidrocefalia, eu estou te falando de calcificações intracranianas. Atenção, tem lugar que vai colocar a tríade clássica, como aqui, colocando microcefalia. O mais comum é hidrocefalia, tá bom? Eu até posso ter um acometimento aqui de microcefalia e tudo, mas o mais comum, na realidade, é até o contrário. Eu tenho um acometimento, ali o paciente pode ter até um alargamento craniano por conta de hidrocefalia. Então, leva esse aqui para a tua prova. E as calcificações intracranianas, como é que elas vão acontecer? Aqui, a grande diferenciação entre toxoplasmose e citomegalovirose começa a aparecer para a gente. Porque as calcificações intracranianas da toxoplasmose, você provavelmente já sabe disso, elas acometem todo o parênquima. Então, toxoplasmose é todo o parênquima. Combinado? Então, ela vai se distribuir por toda a massa cefálica do meu paciente. Eu já vou te mostrar isso, para você ter a imagem diferencial dentre um, dentre outro. De vez em quando a Unesp gosta de cobrar uma imagenzinha ou outra, é bom a gente ter essa clareza. Falando um pouco além agora, falando no RN assintomático. O sintomático é muito fácil. Eu vou investigar tudo do meu paciente, eu vou avaliar tudo agora. Meu RN nasceu assintomático. Só que a mãe teve ali uma virada sorológica, ela começou a apresentar um IgM positivo para toxo congênita, opa, eu tenho que investigar o meu paciente. Nesse momento, eu vou realizar uma bateria de exames. Um anátomo patológico da placenta, um IgM do meu pacientinho, um IgG do binômio materno-fetal, ou materno-filho, né? Uma ultrassonografia transfontanela, fundoscopia e hemograma. O que eu quero que você lembre é sorologia, ultrassom transfontanela, fundoscopia e hemograma. Esses exames vão me mostrar o que eu estava procurando, que pode estar sintomático ainda, que também fazia parte, por exemplo, da tríade de Sabin. Eu posso observar uma hidrocefalia discreta ainda, eu posso observar uma corioretinite, que o meu paciente a princípio não vai apresentar sintoma. Ele é um recém-nascido, ele não vai estar falando para mim que ele está com sintomatologia, com dificuldade de enxergar. Então eu tenho que fazer uma investigação um pouco mais ativa. E repara para mim, se os resultados vêm normais, a criança foi exposta, porém, felizmente, não infectada. Eu tenho que avaliar progressivamente, eu vou continuar acompanhando essa criança com títulos de IgG. Está em queda, maravilha, era isso que eu esperava, realmente ela é uma não infectada. Não está em queda, aumentou, virou, estava negativo, virou positivo e continua crescendo, essa criança é uma criança infectada. Além disso, a criança também é infectada se os exames vêm alterados. E se ela vem com algum desses exames aqui alterados, que são exames menos invasivos, eu preciso ser um pouco mais agressiva. Agora eu vou pedir líquor, TC de crânio, função hepática e renal, audiometria, porque essa criança vai ganhar um tratamento por 1 ano. Tempo para caramba, estou ciente. Como que a gente vai fazer isso? O tratamento do meu paciente com toxoplasmose, ele vai ser realizado com esquema tríplice. Sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico para prevenir aí os eventos adversos desses componentes aqui, que são principalmente aí uma anemia macrocítica. Então, ácido folínico entra para complementar, para dar B9 para o nosso paciente, para ele não evoluir com uma anemia. Todos os pacientes que caem nesse grupo aqui de crianças infectadas vão ganhar esse tratamento ao longo de todo o primeiro ano de vida. Combinado? É tempo pra caramba? É tempo pra caramba. Eu quero minimizar a chance desse paciente ter sequela. Tóxico congênito é uma coisa que pode ser
bastante grave, comprometer muito o meu paciente, aumentar muito a morbimortalidade dele, ok? Agora, identifiquei, além do diagnóstico ali da toxicogênita, o meu paciente tem também corioretinite ou acometimento do sistema nervoso central. Tem ali uma hidrocefalia, tem calcificação, tem a corioretinite, eu sou obrigada a acrescentar prednisona ao meu esquema terapêutico no primeiro mês de vida, nas primeiras 4 semanas, ok? E aí eu vou avaliando caso a caso, para ver se tem que manter, se tem que aumentar, etc e tal. Mas a prednisona tem que entrar se tiver um acometimento do sistema nervoso central, seja ele ocular, corioretinite, seja ele do que está dentro da cachola. Fechou? Toxicogênita é isso que você precisa levar para sua prova. Vamos para o próximo? Vamos para CMV congênito agora. Olha só, tem muita coisa que pode ser parecida. Não é que a toxo não possa dar hepatosplenomegalia, pode dar. Não é que a toxo não possa dar icterícia colestática, pode dar. Diagnóstico diferencial importantíssimo aqui de atresia de vias biliares. Não é toda bilirrubina direta aumentada que eu já vou sair pensando. Eu tenho que pensar, mas não é sempre que vai ser atresia de vias biliares o meu diagnóstico. Eu posso ter como diagnóstico diferencial de icterícia colestática, torches, hepatite neonatal. Então, muito cuidado com isso, que é um diagnóstico diferencial importante, mas eu sempre vou pensar em atresia de vias biliares para ver se eu posso excluir ou não o diagnóstico. Eu posso ter um paciente que evolui com hidropsia, um quadro mais anasarcado. Eu posso ter um paciente que evolui com aplasia medular, petequias, alteração de hemograma. CMV congênito é um mundo. Aliás, qual TORCH que não é um mundo, né? TORCH pode dar virtualmente um monte de coisa, só que sempre vai ter algum vínculo. A prova vai colocar alguma coisa para você lembrar principalmente de uma doença. E nessa situação, uma das coisas que mais aparece é porque o CMV é o principal causador viral, o principal causador aí de TORCH, que vai causar surdez neurosensorial no nosso pacientinho. Eu digo mais, é a nossa principal causa de surdez neurosensorial congênita no nosso território nacional. Então, cuidado, falou em surdez neurosensorial, CMV congênito tem que vir na nossa cabeça. Eu gosto de botar essa imagem aqui para você lembrar que o C do CMV é o formato de um pavilhão auricular, é o formato aí de uma orelhinha. Combinado? Beleza até aí? Tratamento que eu vou fazer, falamos do tratamento da toxo, vamos falar agora do tratamento do CMV. E isso aqui teve uma mudança aí ao longo dos últimos dos últimos anos, das últimas décadas. A gente tinha um tratamento para todo mundo, que era muito mais estabelecido, que era o ganciclovir intravenoso por 6 semanas. Atualmente, a gente tem preferido, por menor chance de evento adverso e por maior tolerância do nosso paciente, eu não preciso manter ele internado por 6 semanas, eu não preciso funcionar uma PIC, eu não preciso deixar esse pacientinho ali com risco de estar fazendo uma medicação parenteral. O valganciclovir via oral por 6 meses, que até me possibilita aí aumentar o tratamento do meu paciente, tem sido a nossa principal escolha. Então, muito cuidado com isso. Isso já foi questão de prova, não da Unesp, foi questão da Unifesp, em que tinha as duas alternativas, foi um pouco de maldade, e a resposta correta era o valganciclovir via oral por 6 meses. Se o paciente não consegue beber, não consegue ingerir, tá grave, aí o ganciclovir intravenoso entra com uma possibilidade melhor. Agora, não foi isso, e aí eu posso até complementar, né? Faço o ganciclovir por 6 semanas e depois mantenho com valganciclovir até completar 6 meses. Agora, não é nada disso que eu te falei, o paciente tolera a medicação via oral bem, tá podendo ir para casa, valganciclovir via oral por 6 meses é o nosso tratamento de escolha atualmente para o CMV congênito. Ok? Para a gente finalizar esse assunto, olha aqui para mim as tais das calcificações. Quando eu tenho CMV congênito, eu tenho calcificações, nem foi dito no slide anterior, mas eu quero que você domine, periventriculares. Então, a gente repara que está aqui tudo na beiradinha do meu líquor, dos dois lados. Está bem bonita essa TC aqui do nosso pacientinho. Eu consigo observar aqui bonitinho as minhas calcificações, ao passo que quando eu tenho um quadro de toxoplasmose congênita, primeiro, olha o grau de hidrocefalia desse paciente. Olha o tanto de acometimento neurológico e tanta sequela que provavelmente esse paciente vai ter, porque eu tenho uma hidrocefalia muito importante. Eu tenho calcificação periventricular? Tenho, mas eu tenho calcificação também espalhada por todo o pouco parênquima que o meu paciente tem. Combinado? Então presta atenção, isso aqui pode ser cobrado numa imagem de prova para você,
Procure, não é porque tem periventricular que é CMV, procure o resto do parênquima também. Tem calcificação longe do ventrículo, muito provavelmente a gente está diante de um quadro de toxoplasmose congênita. Diante disso tudo, o vírus mais relacionado com perdas auditivas congênitas nem tem tóxico, porque tóxico nem é um vírus, mas nenhum desses outros aqui é uma causa importante de surdez neurosensorial. Adenovírus, vírus sincicial respiratórios, nem entram aí nas nossas causas de TORCH. Rubéola pode aparecer aí pra gente, se lembra aí da síndrome da rubéola congênita, síndrome bastante grave que a gente tem que estar de olho, mas não faz sentido para essa resposta daqui. Nossa resposta correta é a citomegalovirose. Dando prosseguimento então para as nossas questõezinhas, quando a gente fala de Unesp, esse assunto é obrigatório de dominar. A Unesp, dentro de todas as instituições de São Paulo, é uma das que mais gosta de cobrar, especialmente sepse e choque séptico. Eles cobram de uma maneira bonita. A gente teve mudanças recentes nos guidelines, Survive Sepsis Campaign aí de 2020, finalmente colocou uma sessão pediátrica aí, a gente tem que estar atento para isso, a gente vai comentar ao longo aqui da nossa aulinha, mas essa questãozinha aqui traz bastante o jeitão da Unesp de cobrar esse assunto dentro da sua prova. Repara aqui para mim, o comportamento hemodinâmico do choque séptico em lactentes difere substancialmente daquele apresentado por adultos, sendo mais frequentemente caracterizado por... Vamos a cada uma das alternativas. Letra A, diminuição do débito cardíaco e diminuição da resistência vascular periférica. Então, repara, eu estou falando do meu lactente, estou falando do meu pacientinho. Desse pacientinho, como que é a caracterização do choque séptico nele? Ele é caracterizado por um débito cardíaco reduzido e uma resistência vascular periférica reduzida, um débito cardíaco aumentado e uma RVP reduzida, um débito cardíaco reduzido e uma RVP aumentada, ou, por fim, um aumento de ambos. E, gente, isso aqui é fisiopatologia. Tem que ter uma clareza de como que o choque séptico no nosso pacientinho, inclusive no paciente pediátrico, ele vai se manifestar. E aqui eu tenho uma divisão muito importante entre dois tipos de choque principais. O choque frio e o choque quente. Essa divisão, ela vem caindo um pouco por terra quando eu olho apenas parâmetros clínicos. É mais validado, é mais correto eu falar choque frio ou choque quente quando eu estou diante de um paciente que eu tenho uma avaliação um pouco mais invasiva da maneira do estado hemodinâmico dele. Então eu tenho um paciente que eu consigo, não precisa nem ser invasivo na realidade, eu tenho uma coisa um pouco mais avançada, eu tenho um pouco mais de insumo para dizer para mim se aquilo é de fato um choque frio ou um choque quente. Eu consigo às vezes ter uma ultrassonografia, consigo fazer ali um estudo um pouco mais acurado ali da hemodinâmica do meu paciente. Por que eu estou te falando isso tudo? Porque quando eu tenho, por exemplo, um choque frio e um choque quente, uma das principais diferenças que eu vou ter é nos parâmetros hemodinâmicos do meu paciente. Eu vou observar resistência vascular sistêmica ou periférica e débito cardíaco. Quando eu estou te falando de choque frio, o nome mais correto é um choque hipodinâmico. Eu tenho um coração meia boca, ele não está batendo, não está bombeando tão bem assim, e para compensar um pouco disso aqui, eu aumento a minha resistência vascular sistêmica. Ao passo que no choque quente, o contrário acontece. Eu tenho uma vasodilatação importantíssima. E isso aqui é muito característico do meu paciente adulto. E isso aqui acaba caindo um pouco a PA do meu paciente. Eu acabo tendo que aumentar o meu débito cardíaco para compensar isso. Repara que nessa situação de choque quente, o meu coração não está tão baqueado. Ao passo que nessa situação, as citocinas inflamatórias, o quadro de sepse, os componentes bacterianos estão baqueando o coração da minha criança e ele não consegue bombear tão bem assim. Isso tudo aqui vai dar as características clínicas do que a gente chama de um choque frio. Um paciente que tem uma pele mais pegajosa, mais fria, mais mal perfundido e vai aparecer aqui também. Eu tenho enchimento capilar lentificado no meu quadro com choque frio, ao passo que num paciente que tem uma resistência vascular periférica super lá no pé, tem um enchimento capilar muito mais rápido, mais acelerado, em flush, comum de eu observar em paciente adulto e em criança um pouco mais velha. Isso reflete aqui também, eu tenho pulsos finos no paciente com choque frio, enquanto que eu tenho pulsos amplos e pulsos com uma pressão de pulso, um pulso que eu consigo sentir até de maneira mais intensa no meu paciente com choque quente. As extremidades estão frias e moteadas no meu choque frio, as extremidades estão quentes no meu choque quente e isso aqui é a grande maioria dos quadros de choque na pediatria. 80% dos quadros vão aparecer como um quadro de choque frio. No passo que o choque quente,
vai aparecer aqui de maneira muito mais rara na pediatria, 20% aí, tipo mais comum em adultos, tendo essa grande diferenciação aí de como o choque se apresenta nas duas faixas etárias, que é o que a questão perguntou pra gente. Combinado? Então, diante disso tudo, atenção, eu tenho essas duas diferenciações, porém, o Surviving Sepsis Campaign não recomenda mais essa classificação única e estritamente clínica. O paciente está moteado, o paciente está com extremidade fria, é necessariamente um choque frio. Se eu tiver possibilidade de me guiar por parâmetros hemodinâmicos, se eu consigo, sei lá, o paciente está invadido, o paciente tem, sei lá, um Swan-Ganz, eu consigo avaliar o débito cardíaco, consigo avaliar os parâmetros hemodinâmicos desse paciente, eu consigo me guiar com uma ultrassonografia, com um eco à beira-leito. Poxa, isso tudo já me ajuda pra caramba. Consigo ter uma ideia de débito cardíaco, uma ideia de resistência vascular sistêmica, isso aqui me ajuda porque eu consigo ter mais classificação, mais insumo para eu dizer se é um choque hipodinâmico ou hiperdinâmico e influenciar no tratamento do meu paciente. Fechou? Seguindo um pouquinho mais, então, diante de um quadro de choque séptico, identifiquei que é um quadro de choque séptico, fiz o meu reconhecimento, a primeira coisa que eu vou fazer é oxigênio-terapia e funcionar um acesso no meu paciente. Seja um acesso intravenoso, show de bola, seja um acesso intraósseo, ok? Se eu não consigo um intravenoso, o intraósseo passa a ter aí um importantíssimo papel de eu funcionar rapidamente essa minha criança para eu fazer a ressuscitação volêmica dela. Como que é essa ressuscitação volêmica, Joana? A fluidoterapia vai ser realizada preferencialmente com cristalóide balanceado. Vou fazer bolos, cada bolo de 20 ml por quilo, geralmente aí até uns 40, 60 ml costuma ser o meu limite superior, e a cada etapa que eu fizer de bolos, eu vou avaliar sinais de sobrecarga. Vou palpar o fígado, vou escutar meu paciente. Se ele estiver encharcando, opa, segura isso aí, diminui o volume, suspende o volume, talvez seja a hora, se ele ainda estiver muito mal, talvez seja a hora de eu entrar aí com uma amina vasoativa, ok? O que é cristalóide balanceado? Cristalóide balanceado, eu estou te falando principalmente de Ringer lactato, Ringer, plasma light. Soro fisiológico não é um cristalóide balanceado, a gente tem aí basicamente, simples e puramente, soro fisiológico NaCl. Então tem sódio, tem cloreto e tem água. Então, diante dessa situação, o soro fisiológico, ele acaba promovendo um risco maior para o meu paciente de uma acidose metabólica, uma sobrecarga de cloreto. Então eu tenho que tomar um certo cuidado. Ele não está me fornecendo aí potássio, lactato, como por exemplo o Ringer lactato tá, que vai fornecer aí um desfecho melhor para o nosso pacientinho. Então sempre que possível, cristalóide balanceado. Não tem soro fisiológico, está tudo bem, mas o melhor, se eu tiver disponível, cristalóide balanceado. Além disso, vou fazer isso aqui para promover a manutenção do intravascular do meu paciente. Preciso entrar com antibiótico terapia. Estou te falando de um quadro infeccioso promovendo essa sepse. Estou te falando de um antibiótico de amplo espectro, porque meu paciente está grave. Em até 1 hora, esse antibiótico tem que entrar. E aqui eu vou ser bastante agressiva. Vai ser ceftriaxona, se necessário eu vou associar com uma vancomicina, dependendo da suspeita do foco aí que eu tenho para investigar. É um paciente que já teve internado recentemente, eu vou até mais pesado, cefepime ou um carbapenêmico, ok? Esse aqui não costuma ser o ponto que a Unesp costuma cobrar, pode ficar tranquilo. A Unesp gosta muito de cobrar a diferenciação entre choque frio e choque quente, porque isso vai influenciar nisso daqui. A Unesp adora amina vasoativa, então muito cuidado com isso. As aminas, elas vão entrar num momento em que eu já tenho um choque refratário a volume, eu já fiz 40 a 60 ml por quilo, não melhorou. Eu tô dando volume e o meu paciente fez uma sobrecarga. Chegou nessa etapa daqui. Nessa situação é quando eu posso me fazer valer das minhas aminas vasoativas, ok? Quais que eu prefiro? Gente, não tem. O Surviving Sepsis Campaign não coloca uma amina específica. Isso aqui não tá tirado do Surviving Sepsis Campaign. A única coisa que o Surviving Sepsis fala é adrenalina ou noradrenalina, tá tudo bem. Qualquer uma das duas é a primeira linha. Dopamina, que a gente fazia antigamente, já virou segunda linha, não vamos mais fazer, ok? A não ser que você só tenha ela, tem alguma necessidade de fazê-la. Agora, via de regra, o que a gente faz é, eu tenho um quadro mais característico de choque frio pela atuação da adrenalina nos meus receptores beta e nos meus receptores alfa e adrenérgicos, eu tenho uma maior indicação da adrenalina no choque frio. Pensa que para mim que a adrenalina ela é um excelente
inotrópico. Ela vai atuar ali nos meus receptores beta do coração, no beta 1. E isso aqui vai fazer uma diferença para melhorar o meu débito cardíaco. Ao passo que, ao mesmo tempo, ela também dá uma certa aí melhorada na minha vasoconstrição periférica, dependendo da dose que eu faço. Então, adrenalina para o choque frio, show de bola. Choque quente, repara que eu tenho uma resistência vascular sistêmica muito reduzida. O paciente está todo vasodilatado. A noradrenalina, que tem um papel aí mais importante nos receptores alfa do meu vaso sanguíneo, vai ter um papel importante para fazer uma vasocontração, uma vasoconstrição dessa vasodilatação difusa aí que o meu paciente tem. Então, a noradrenalina é uma excelente opção num quadro de choque quente, sem mexer muito no inotropismo do meu paciente. Em casos mais avançados, em pacientes que têm mais de um componente, que tem ali um pouco dos dois, eu vou acabar associando. Eu posso associar adrenalina com noradrenalina. Eu vou depender, vou avaliar aos pouquinhos como está a resposta do meu paciente. Mas, num primeiro momento, é bom levar essa diquinha aqui para sua prova. Seguindo, falei que comecei a amina vasoativa, mas o meu choque é refratário à amina. Eu já coloquei, não está resolvendo, já está otimizado de volume, não cabe mais volume. Gente, terceira linha de tratamento agora. Vasopressina e hidrocortisona podem ser importantes aí agentes que eu posso associar no meu paciente. Se é um choque refratário a aminas e eu preciso vasocontrair ainda esse paciente, a vasopressina é uma boa opção. Se eu suspeito de alguma forma que o meu paciente tenha, já de início, já peguei o paciente e, poxa, ele fez uso de etomidato recente, ele fez aí, às vezes, ele já tinha um uso habitual de corticoide, e isso pode estar indicando que o meu paciente tem uma insuficiência adrenal subjacente, a hidrocortisona já vai entrar logo de cara. Agora, se eu tenho choque, ele está se desenvolvendo e não está melhorando, eu posso ter um componente aí de insuficiência adrenal pela situação de sepse. E a hidrocortisona pode entrar neste terceiro momento, já de um choque refratário a aminas vasoativas. Maravilha? Eu tenho metas? Mais ou menos, eu tenho um pouquinho de metas. Isso aqui também não está no Survive Sepsis Campaign, mas só para te guiar. Eu estou diante de um paciente com sepse, com choque séptico, eu tenho que ficar de olho. Algumas coisas aqui até estão no Survive Sepsis Campaign, como essa daqui. Eu vou normalizar sinais vitais, eu vou normalizar o nível de consciência do meu paciente, eu quero manter ele com uma boa diurese mesmo, mais do que 1 ml por quilo por hora. Eu quero que o lactato, que geralmente entra no pacote inicial aí de dosagem do meu paciente, ele vá se reduzindo ao longo dos próximos minutos a horas. Isso quer dizer que o meu paciente está voltando a um estado metabólico aeróbico, aeróbio não anaeróbio. Então, atenção a isso aqui. O lactato está indicando para mim que a minha célula não está conseguindo consumir oxigênio para conseguir degradar ali a minha glicose. Então, mais lactato piora o estado hemodinâmico do meu paciente. Saturação venosa central de oxigênio mais do que 70%, então eu quero que isso aqui seja batido também. E o índice cardíaco aí, já dependendo de parâmetros hemodinâmicos um pouco mais avançados, entre 3,3 e 6 litros por minuto. Não precisa estressar com números, eu quero só que você tenha uma visão geral do que vai guiar o nosso tratamento aí de sepse, de choque séptico no nosso paciente. Voltando para a nossa questão, então, o comportamento hemodinâmico do choque séptico em lactentes difere substancialmente dos adultos, porque ele é caracterizado mais predominantemente por uma diminuição do débito cardíaco e um aumento da resistência vascular periférica, que é a fisiopatologia por trás do chamado choque frio, muito mais prevalente na faixa etária pediátrica do que o choque quente, que é mais comum em adultos. Em adultos seria, por exemplo, essa daqui, aumento do débito cardíaco e uma redução da resistência vascular periférica. Maravilha? Para a gente finalizar, então, com um assunto que é batido em prova de pediatria, tem que dominar. Sala de parto, que é igual a reanimação neonatal. O Nesp gosta muito desse assunto. Todo santo ano cai e não é difícil. Basta saber o fluxograma certinho. Essa questãozinha aqui da Unesp de 2021 te pergunta, em relação à massagem cardíaca na reanimação na sala de parto, é correto afirmar que, letra A, ela deve ser rapidamente realizada, independentemente da adequação da ventilação pulmonar. Letra B, a técnica dos 2 dedos é mais recomendada por ser mais fácil, menos cansativa e mais efetiva. Letra C, ela deve ser intercalada com ventilação por cânula traqueal, utilizando oxigênio a 100%.
Ou letra D, a sincronização da massagem com a ventilação deve possibilitar 30 ventilações e 120 compressões por minuto. Eu gosto dessa questão porque ela cobra alguns assuntos ali do fluxograma de uma maneira um pouquinho mais criativa. Ela não vai te perguntar qual é o próximo passo. Ela quer saber com você o que caracteriza uma massagem cardíaca ideal. E vamos rever o fluxograma então, e aí a gente entra um pouquinho em cada uma das etapas. Quando a gente fala de início, de nascimento, a criança nasceu, a primeira coisa que não está aqui é eu identificar tempo de clampeamento do cordão. Vai clampear imediato ou vai clampear de maneira mais tardia? Não vou entrar nesse mérito aqui. As 3 perguntas que a gente faz, que vão até nortear um pouco mais essa questão do clampeamento, vão determinar agora para mim se essa criança vai ficar no contato pele a pele materno ou se é obrigatório que essa criança vá para a mesa de reanimação e aí sim a gente vai começar a reanimação neonatal. Essas 3 perguntas sofreram uma modificação logo agora, nos últimos anos aí, a SBP liberou um documento modificando aí como que funciona as diretrizes de reanimação neonatal. Antigamente, as perguntas que a gente fazia eram respirando ou chorando, bom tônus muscular e se a criança era a termo. Essa perguntinha do a termo virou se é uma criança maior ou igual a 34 semanas. Facilitou a nossa vida, tá? Vamos ficar felizes. Tá show de bola. Se essa criança responde sim para as 3 perguntas, opa, eu posso deixar ela, entregar ela no colo materno, deixar ela ali tranquila, clampear no momento que for e tá tudo bem. Eu vou fazer os passos iniciais no colo dessa mãe, desde que promovido aqui um contato pele a pele, né? Deixa a criança realmente encostada no colo da mãe. Eu não preciso levar ela para a mesa de reanimação, para botar pulseirinha, para pesar, para não sei o que. Deixa isso para um segundo momento. Agora você vai fazer os cuidados iniciais ali no colo da mãe. O que são esses cuidados iniciais? São os que a gente chama de pós-parto. É o nosso mnemônico aqui. O primeiro P é o de prover calor. Olha só, mudou isso recentemente. Antigamente a gente usava o mnemônico APAZ, aquecer, posicionar, aspirar e secar. Se você está acostumado com APAZ, você pode usar tanto o pós-parto como o ASPA. Mesma coisa, é só para você lembrar que o que era secar, que ficava no final dos nossos passos iniciais, veio para o segundo. Então eu forneço calor para minha criança, então, né, prover calor aqui, eu seco a minha criança, eu posiciono e eu aspiro se necessário. Se você achar mais fácil lembrar como ASPA, lembre como ASPA, aquecer, secar, posicionar e aspirar se necessário. Então, repara, a criança que vai para o colo materno, ela vai fazer as mesmas coisas que a criança que vai para a mesa de reanimação. Eu vou escutar a frequência cardíaca ali no colo materno, só que eu não preciso levar ela para a mesa. Agora, se ela responde não para alguma dessas perguntas, ela vai para a mesa de reanimação e faz os cuidados iniciais em 30 segundos na mesa de reanimação, os mesmos que eu falei aqui, ok? Depois desses 30 segundos, eu ausculto a minha criança. E aí eu vou avaliar a frequência cardíaca dela. Se estiver menor do que 100, ou se ela está em apneia ou respiração irregular, isso me acende uma luz de alerta. Eu sou obrigada a fazer alguma coisa com essa criança. Não tá legal. Se tá tudo bem, ela não tem nada disso, ela vai para esse lado de que não, nada disso aqui tá presente, tá show de bola. Eu vou avaliar o desconforto respiratório. Aí eu já vou para um segundo momento. Se tá tudo bem, não. Eu liberei a minha criança depois dos passos iniciais, ficou tudo bem com ela. Eu resolvi a vida da criança, olha que coisa inesperada. Deu tudo certo. Olha só, que coisa linda. Então, se isso acontece, ela volta pro colo da mãe e segue a vida delinha. Agora, se eu tenho desconforto respiratório, agora eu vou começar a avaliar a saturação, vou considerar CPAP. Não costuma ser o caminho que as provas costumam cobrar da gente. Repara que a gente saiu do fluxograma habitual. Viemos aqui para um outro ponto, que a Unesp até pode considerar cobrar, saber as saturações, a faixa de saturação, para saber se eu tenho que fornecer oxigênio ou não para o meu paciente. Esse não costuma ser o caminho tradicional que as bancas cobram. O que as bancas cobram é quando não está tudo legal. Eu fiz os passos iniciais, eu auscultei minha criança e ela tem algum desses critérios aqui. Ela não está respirando, ela tem uma frequência cardíaca baixa. Nesta situação, eu sou obrigada a começar a minha ventilação com pressão positiva. E agora, eu vou pegar isso daqui, vou jogar para o mesmo slide, mas só para eu colocar para você com muita clareza que eu tenho um tempo obrigatório de 60 segundos para começar a minha ventilação com pressão positiva. Ok? Ventilação com pressão positiva, para quem nunca viu,
pego ali a minha bolsa válvula máscara, o meu famoso ambu, e ventilo a minha criança. Por que isso acontece? Ô, gente, a criança está saindo do ambiente intrauterino em que ela tinha tudo fornecido para ela de graça, estava ali tranquilona, a placenta oferecendo oxigênio, tudo show de bola, e ela sai para um ambiente extrauterino extremamente hostil. A gente sabe, a gente vive aqui, tá frio, tá gelado, hoje está muito frio em São Paulo, tá tudo ruim, a criança tem que começar a usar o pulmãozinho dela, ela tá tendo que fazer toda a transição da circulação fetal, pré-natal, para a circulação pós-natal. Então isso é importante, isso é um momento de muito estresse na vida dela. Às vezes ela precisa de uma forcinha. Essa forcinha vai ser dada com a minha ventilação com pressão positiva, ok? E neste momento em que eu começo, e eu estou te falando aqui de uma criança maior ou igual a 34 semanas, neste momento que eu começo a VPP, eu monitoro ela com o eletrocardiograma, é uma monitorização, né, ali com pelo menos uma curvinha eu tenho que ter, e com saturação de oxigênio, ok? Isso aqui vai me ajudar, essa monitorização eletrocardiográfica do meu paciente, vai me ajudar a não precisar ficar auscultando ele o tempo todo. Eu vou olhar a frequência cardíaca direto no meu monitor. Falamos desse primeiro passo. Falei de VPP, eu quero definir com você o que é uma VPP adequada. Porque a Unesp cobrou ali de vocês como que é uma massagem cardíaca adequada. Então vamos entender como que é cada uma das etapas de maneira adequada. Uma VPP adequada tem um RN que está em leve extensão. Eu realizo ali a minha técnica do C e do E. Então o C vai ficar ali sobre a máscara do meu paciente e o E, os meus 3 dedos, vão ficar aqui na região óssea do meu paciente, para não comprimir parte mole. Eu vou realizar de 40 a 60 movimentos por minuto, então eu faço, né, um a cada 1 segundo, e eu sigo a regrinha do aperta, solta, solta. Quando eu estou com o meu ambu, com a minha bolsa válvula máscara, eu faço aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, e assim em diante. Quando eu tenho a possibilidade de um ventilador em T, que é um ventilador manual, ele pode ser um substituto, ele é um excelente substituto aí do meu ambu, se você tiver, use ele. Eu uso outra regrinha, ele tem uma pecinha que eu consigo obstruir, e aí o fluxo de ar, eu consigo fornecer pressão durante a inspiração. Neste momento eu falo oclui, solta, solta, oclui, solta, solta. Mesma ideia do aperta, solta, solta do ambu, mas eu amplio aqui um pouquinho esse oclui, combinado? Pra gente lembrar, é isso aqui que a gente está falando. Então, falamos da VPP, de uma VPP adequada. Vamos seguir para o próximo passo? Monitorizei, fiz a VPP, fiz ali 30 segundos de VPP. Vou reavaliar meu paciente olhando a frequência cardíaca. Continua abaixo de 100? Pode ser que eu não esteja fazendo a melhor VPP do mundo. A VPP que me foi ensinada pelos meus mestres. Tá bom, ok, considera essa falha. Eu vou checar a técnica de VPP, vou ver se está tendo escape, se está adequada, se eu estou errando alguma coisa e vou considerar máscara laríngea ou intubação. Cara, não está acoplando bem, eu estou fazendo a VPP e não está adequado, está tendo muito escape, a máscara não está adequada para o meu paciente, não tem outra. A coisa mais importante que eu preciso é ventilar ele, mais do que fazer a reanimação com massagem cardíaca. Por isso que a VPP vem antes da massagem cardíaca neste momento, nessa situação de reanimação neonatal. Ok? Então, pode ser que para melhorar a ventilação dele, eu precise de uma máscara laríngea ou de uma intubação para o meu paciente. Maravilha! Fiz mais 30 segundos. Seja aí, considerei, chequei a técnica, estava tudo certo, mais 30 segundos de VPP. Reavaliei a frequência cardíaca, está abaixo de 60 batimentos por minuto, segura que está dando ruim. Meu paciente está muito mal, está em iminência de parada cardíaca, pode até ser que já esteja em parada mesmo, não tenha frequência cardíaca. Neste momento, agora não tem mais graça nenhuma, eu suspendo a VPP, eu vou intubar o meu paciente, é obrigatório, e eu vou começar a minha massagem cardíaca, considerando já funcionar um catéter venoso umbilical para eu poder fazer medicação, caso eu não consiga reverter nesta etapa o meu paciente, a parada do meu paciente. Combinado? Então, comecei a massagem cardíaca, o que eu preciso saber sobre ela? Obrigatório eu já ter entubado meu paciente e estar fornecendo oxigênio a 100%. A massagem cardíaca, a compressão, vai ser realizada no terço inferior do meu externo. E eu tenho a técnica dos 2 polegares que vai ser preferencial à técnica dos 2 dedos. Os 2 dedos é essa daqui. Eu não vou fazer isso nesse momento. A técnica dos 2 polegares eu consigo fornecer um débito cardíaco melhor e ela me cansa muito menos do que eu ficar fazendo assim e movimentando todo o meu tórax
todo o meu tronco para estar comprimindo o meu paciente, ok? Eu vou comprimir 1/3 do tórax, sempre permitindo reexpansão. Então, comprimir, eu tenho que deixar esse tórax reexpandir após cada uma das compressões. A relação vai ser de 3:1 com a ventilação. Então, olha, meu paciente já está entubado. Mesmo com ele entubado, eu tenho uma compressão-ventilação sincronizada. Diferente, por exemplo, do paus. Depois que eu entubo, ou do ACLS também, depois que eu entubo, eu posso desincronizar. Tava lá um 30:2, um 15:2, aí eu já, deixa, já ventilou, já tá ali entubado, eu posso fazer desincronizado. Na reanimação neonatal, isso não acontece. Meu paciente, mesmo aqui entubado, com via aérea avançada, eu sou obrigada a manter uma relação de 3:1. Então, 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. Ok? Então, não esquece isso daqui. Ponto importante também que não está aqui, mas eu quero que você saiba, quem vai reanimar a criança, quem vai fazer realmente a massagem cardíaca, está nesta posição com a mesa está na frente dessa pessoa e a cabeça da criança está encostando na minha barriga, ou está mais próxima da minha barriga. O pezinho está para lá. Então, atenção que isso também é uma coisa importante que pode ser pegadinha de prova aqui para você. E eu vou realizar essa massagem por 60 segundos antes de eu reavaliar meu paciente. Ok? Maravilha? Então aqui deixa de ser 30 segundos, na VPP era 30 segundos. Agora eu faço a massagem por 60 e aí sim eu vou pensar em reavaliar ele. Para a gente ter a clareza, a cabecinha da criança está para cá, eu estou com a técnica dos 2 polegares no terço inferior do externo do meu paciente. Seguimos. Comecei a massagem cardíaca, 60 segundos depois, reavalio a minha frequência cardíaca. Está abaixo de 60 batimentos por minuto, eu procedo à adrenalina intravenosa e considero hipovolemia no meu paciente. Hipovolemia, se eu achar que ele tem algum critério para hipovolemia, eu faço expansão volêmica. Como que vai ser essa adrenalina intravenosa? A preferência é pela intravenosa mesmo. Se eu não consigo de jeito nenhum, eu posso puncionar uma intraóssea, nunca vi na vida. Não é comum de aparecer. Está nos guidelines novos aí da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas via de regra, intravenosa sempre, tá? E aí é um pouco mais fácil de puncionar a umbilical, dá para fazer. Via endotraqueal, posso fazer também, desde que uso único. Eu faço ali a minha dose de adrenalina por intratraqueal, combinado? O catéter umbilical vai ser inserido ali na veia e a dose que eu vou fazer daqui é de 0,01 miligrama por quilo de adrenalina diluída. Na intravenosa aqui, eu faço 0,01 miligrama por quilo de uma solução 9 de soro fisiológico mais 1 ml de adrenalina. Foi? Matamos o nosso fluxograma, depois disso não tem mais para onde eu seguir. Eu sigo ali fazendo massagem cardíaca, mantendo uma VPP adequada e fazendo a minha adrenalina a cada 3 a 5 minutos, até eu resolver a vida da criança, resolveu, ou até eu inferir ali que é o momento de parada de cuidados ali do meu pacientinho, eu suspendo a reanimação, ok? Então, diante disso, em relação à massagem cardíaca na reanimação na sala de parto, é correto afirmar que, letra A, deve ser rapidamente realizada independentemente da adequação da ventilação pulmonar? A gente sabe que no pause no ACLS, a massagem cardíaca tem um papel central, é o principal que vai ser realizado. Neste momento, o principal é eu ventilar adequadamente o meu paciente. Então não, eu vou primeiro adequar a ventilação pulmonar para depois proceder à minha massagem cardíaca. Na letra B, a técnica dos 2 dedos. É mais recomendada por ser mais fácil, menos cansativa e mais efetiva? Não, eu prefiro a técnica dos 2 polegares. Cuidado, eu sei que polegar é dedo. E aí a gente às vezes lê a técnica dos 2 dedos e acha que é a dos 2 polegares, mas é assim que é a nomenclatura. A dos 2 dedos a gente vai pensar nessa, a dos 2 polegares é de fato a dos 2 polegares. Letra C, deve ser intercalada com ventilação por cânula traqueal utilizando oxigênio a 100%. Perfeito. Eu vou sincronizar as duas, eu vou intercalar e para eu estar fazendo a massagem cardíaca, obrigatoriamente meu paciente já tem que estar entubado e com uma FiO2 100%. Por fim, aqui na nossa letra D, a sincronização que realmente tem que acontecer da massagem com a ventilação vai possibilitar 30 ventilações e 120 compressões por minuto. Não, lembra aqui para mim que é 3:1. Essa conta aqui não fecha, está 4:1. Então a nossa letra D também não é a correta diante da nossa questão. Maravilha! Ficamos por aqui, matamos os 3 principais focos que são cobrados aí da Unesp. Eu preciso que você domine eles com muito carinho. Usa para sua revisão. Se teve algum fator novo aqui que você não conhecia, dá uma revisada, dá uma olhada, faz mais questão disso, que vai te ajudar. Se você quiser
aproveitar o nosso Intensivo São Paulo para fazer isso, tá aqui o nosso QR Code, 7 dias gratuitos para você lambuzar-se no nosso banco de questões, para você aproveitar nossas aulas. Cada uma das instituições tem 40 aulas específicas, 8 de cada grande área, sobre cada um dos focos mais cobrados daquela instituição, simulado específico de instituição, curso específico de imagem, curso avançado de cirurgia, para você matar a pau toda a parte de prova de São Paulo. Então, aproveita, tô te dando de graça aqui, dá um check aqui, liga sua câmera aqui no QR Code, a gente se vê lá no Intensivo São Paulo, ou então nas próximas aulas aqui do YouTube. Se inscreve, apostas, dicas, correção de prova, tudo tá chegando. Então não perde esse tempo, já deixa o inscrito aqui no canal e a gente se vê nas próximas aulas. Um beijo grande e até a próxima.